temas, né? A introdução, como é que foi uma reflexão a partir do caminho tecnológico até o metaverso, a igreja, um pouquinho da história da Igreja Batista também, e algumas reflexões ali no fim sobre saber-teologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí algumas considerações finais também. Bom, o tema surgiu aí no período da pandemia, né? Quando comecei a dar uma olhada aí que a tecnologia ela foi considerada vital aí para a sociedade, e tive contato também com o Antônio Spadari, um livro que eu vou falar um pouquinho também, que ele questiona essa apropriação da tecnologia, do fenômeno religioso com a tecnologia, e também buscar aí responder algumas perguntas, né? O que é esse metaverso e como que o fenômeno religioso está se apropriando desse espaço. Aí, algumas fontes bibliográficas que foram importantes para mim, uma delas foi do Rosny, que é um cientista francês, né? Ele escreveu um livro, O Homem Simbiótico, nos anos 90, e trazia justamente esse questionamento do ser humano ter que começar a dar uma olhada nessa questão dessa simbiose da vida humana com a tecnologia. Ele também descobriu agora que ele é surfista e escreveu um livro em francês aí, fala da vida, do surf também. Ele é biólogo, né? Então ele traz aí um olhar da origem da vida sobre os temas, né? Outra fonte bibliográfica importante também, o Antônio Spadari, ele é italiano, é um padre jesuíta, escreveu um livro, Sabe-teologia, ele é bem conhecido por esse tema, né, que busca aí olhar a tecnologia com um olhar de teologia, e ele traz uma das reflexões que não é só usar a tecnologia, mas saber habitar esse ambiente tecnológico e cultural também. Bom, alguns aspectos aqui rapidamente sobre esse desenvolvimento tecnológico, né, precursores aí do ambiente virtual. Rosny, ele traz aí algumas reflexões dos anos 90, que o ser humano no futuro não seria um robô, mas ele vai precisar viver em simbiose com essa tecnologia. Ele traz algumas reflexões aí, fazendo comparação com outros sistemas da natureza e tudo mais, que tem essa evolução descentralizada, né? Ele traz um apelo aí para ter um olhar mais sistêmico e não analítico dessas questões, né? E ele também traz algumas reflexões junto com o Spadaro, que o ser humano ele acaba se tornando dependente da tecnologia que ele constrói para sobreviver. Começou lá com fogo, com a escrita e agora com a internet. E a consequência disso é uma dependência, a tecnologia vai se tornando íntima, invisível, e vai chegando a ponto de difícil separar aquilo que é real daquilo que é o digital. E ele traz também que não é exclusivo da tecnologia, mas é importante buscar se adaptar a esses desafios que são alheios ao controle humano. Aqui alguns exemplos que eles trouxeram, né, que a tecnologia vai se tornando imperceptível, dado a diminuição dos equipamentos, apontado por Spadaro, e dado também a necessidade de evoluir, resolver questões aí de facilitar as pessoas a terem acesso e tudo mais, como aqui no caso, a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, ela consegue com o seu olhar, ela consegue se comunicar com o computador consegue captar esse olhar e escrever na tela e tudo mais. Então, tudo isso, o Rosny já falava em 97 que pouco a pouco o computador vai ensinando o homem e essa simbiose entre os dois vai se tornando mais sutil. Outro fato também que o Rosny já trazia também é que a internet seria um grande divisor de águas, né? Ele chama de gênese de um cérebro planetário, que essa coevolução continua, ela é descentralizada e seria a porta aí de novos espaços, como o sabe-espaço e tudo mais. E também traz uma reflexão final que o ser humano não foi preparado aí à época de outras abordagens, né? Outros olhares políticos, filosóficos e religiosos. Algumas considerações sobre o virtual. Aqui, perdão, a gente vai trazer aqui um pouquinho do Levi, que é um escritor filósofo também. Ele trouxe alguns olhares aí da cybercultura, virtualização. Ele esteve aqui no Brasil em 2012, e ele destacou aqui, quando ele esteve no Brasil, esse olhar da educação e da área digital. O Levi, ele traz aí no seu livro, ele traz aí um pouco desse olhar do que é o virtual, que não seria tanto um sentido comum de ausência, mas sim de projeção, de força, né? Ele traz alguns vetores da virtualização, como a virtualização do corpo, onde o metaverso habita, né? Então, tem a virtualização através da percepção e projeção. A percepção, quando eu consigo virtualizar os sentidos, né? O telefone para audição, por exemplo, ou a projeção, que é consigo virtualizar o corpo. E essas duas características hoje estão na realidade virtual. E tem um exemplo que ele traz famoso no livro, que o café aqui ele é uma semente, mas ele está
virtualizado tanto um café pronto quanto um pé de café. Aqui algumas observações rápidas aqui sobre o metaverso. Metaverso, a palavra significa meta, né, de transcender, verso, de universo. A palavra foi utilizada pela primeira vez em 92, pelo escritor Neil Stephenson, que ele escreveu um livro de ficção, Snow Crash, que tratava essa vida cibernética. E metaverso, aí no dicionário da internet, traz que é um mundo virtual, digitalmente, que simula a realidade da vida das pessoas, né, e influenciada pelo comportamento de uma vida real. Aqui algumas principais tecnologias que compõem o metaverso e a realidade virtual. Eu já comentei que ela simula o mundo físico, a realidade aumentada, ficou muito conhecida com o jogo Pokémon GO, que ele consegue projetar o universo digital no ambiente físico, seria esse segundo exemplo. Qualquer pessoa consegue utilizar o metaverso, desde que tenha um dispositivo recente, celular, tablet, computador, né? E tem que ter uma internet rápida também. Mas para poder utilizar todo desfrutuir aí o ambiente imersivo e real, conseguir ter toda essa potencialidade, aí precisa ter óculos e controles que são aí produtos importados e de tecnologia de ponta, né? Entrando um pouquinho no panorama histórico aqui da Igreja Batista da Lagoinha, ela é conhecida também pela sigla IBL ou Lagoinha, ela é de origem pentecostal, ela nasceu aí em dezembro de 57, ela foi formada aí por 32 pessoas que foram lideradas pelo pastor José Rego Nascimento. Ele faleceu em 2016 aí com 94 anos. E essa igreja foi precursora aí do movimento, junto com outras, né, carismática, vivalista, foi considerado renovado. E conhecida também por utilizar essas mídias de tecnologia emergentes à época. Então, na época, enquanto algumas igrejas utilizavam jornal, eles começaram a utilizar a rádio, depois, com a internet, eles surfaram na internet utilizando sites, revistas. Na música também foram conhecidos aí junto com outras denominações com a explosão gospel, utilizando através do Ministério de Música, chamado DT, Diante do Trono, e hoje a Igreja Batista da Lagoinha tem aí por volta de 700 igrejas pelo mundo. Um pouquinho da experiência da Igreja Batista de Orlando no metaverso, só alguns conceitos aqui rápidos, né? Tem uma empresa chamada Lagoplay, que é ela que desenvolveu conteúdos digitais, né? Tanto esse Lagoverse, que é o nome da igreja no metaverso, quanto jogos também, né? E aí no site, o objetivo deles é ter uma estrutura de uma igreja convencional, mas um formato mais diferente, divertido e atrativo para as crianças, né? Buscando aí que queira ter uma experiência um pouco diferente do convencional. Aqui a foto da igreja que era antigamente, tem uma igreja nova que eles construíram e a igreja projetada no mundo metaverso, que é essa igreja aqui por último. Aqui um pouco, a igreja no metaverso, ela está dentro de um site chamado Special, e lá, quando a gente coloca o nome Lagoverso, ele traz quais são os ambientes que foram criados, né? Tem Jerusalém, o Velho Testamento, tem a igreja que eles criaram também, e assim sucessivamente. Precisa ter um avatar também, eu criei um avatar meu aqui, coloquei, você pode customizar o rosto, cabelo e tudo mais, roupa, acabei criando um para poder entrar aí no mundo metaverso. Aqui algumas reflexões sobre a experiência da igreja no metaverso. Ela teve um primeiro culto em abril de 2022, tem um artigo dos autores Silvio e Neto, que eles publicaram esse artigo, um periódico do Caminhar Juntos no Metaverso, um desafio pastoral, e eles colocaram algumas reflexões, né? Então, trouxeram alguns insights, né? Eles participaram de 2 cultos, eles verificaram aí em média de 40 pessoas, viu que o culto foi projetado aí pela igreja física no mundo virtual, viram aí algumas necessidades de inserções, aconteceram algumas inserções interativas, né, de quem estava na igreja física, com o público digital, e reportaram que o momento ali de maior interação foi depois do final do culto, onde os participantes conversaram com os organizadores do evento. Essa é um artigo que está nessa revista, nesse periódico, sobre essa experiência da Lagoinha no metaverso. E outras reflexões que eu coloquei também no trabalho, de outros vídeos que eu encontrei na internet. Então, tem um canal Mundo Metaverso do Bernardo, que ele gravou o making of, né, antes do culto, durante e depois, trouxe alguns insights no vídeo. Então, é possível perceber ali alguns acontecimentos. Um que eu coloquei que me chamou a atenção foi o momento em que o pastor convida aquelas pessoas para se decidirem por Jesus, então os avatares lá vão até a frente. Um outro vídeo também que tem na internet
aí já é produzido pelo próprio Lago Play. É um acontecimento que aconteceu em 2022, chamado Amigo Aleatório, no final de 2022, e o momento que me chamou mais atenção ali, eles começam a falar da vida pessoal aí que aconteceu durante a pandemia. E outros 2 eventos também que está disponível no YouTube, produzidos aí pela Lago Play, que são, eles chamam de Lagoverso Talks, que é considerado o primeiro podcast cristão no metaverso. Então, um foi promovido em outubro de 2022, onde o pastor Giba, da Lagoinha de Belo Horizonte, ele bateu um papo com o pessoal ali por volta de 1h18, e um dos fatos que ele me chamou a atenção, ele comentou que durante a pandemia, 37 nomes, né, pessoas que queriam participar, eles montaram um grupo no Zoom, e 2 anos depois se tornou 900 pessoas que estão participando de 17 países. E um segundo vídeo também, Lagoverse Talks, que aconteceu em novembro, com a participação da Priscila Cimídio, onde que ela trouxe, que ela começou a participar por conta do filho dela, que ele é imerso nessa cultura de games. Outros insights que eu peguei também na internet aí, um que está no site, está no Instagram, na verdade, pelo Lago Play, que ele comentou no evento que aconteceu em julho, que criaram um espaço inspirado na cidade de Jerusalém, e teve uma partilha ali das passagens bíblicas durante nesse cenário da cidade de Jerusalém, e um outro post informativo também, com a seguinte pergunta, né, se igreja no metaverso é pecado. Isso teve mais de 600 curtidas e dúvidas e comentários a respeito. Pouco por fim aqui. Bom, perdão, aqui acho que passou um pouquinho rápido. Sobre a questão da cyberteologia, que a Espadaro traz algumas reflexões que me ajudaram aí a trazer alguns insights. Ele traz algumas reflexões que o ponto de encontro antigamente era uma praça, hoje também é um ambiente virtual. Por conta disso, é preciso considerar também, ter uma visão também espiritual da rede, né? É preciso discernir também esse ambiente tecnológico para evitar uma percepção de uma religião como consumo, né? De você ter ali a qualquer hora que eu precise. Ele traz uma preocupação também, um questionamento sobre os nativos digitais, que é a facilidade dessa nova cultura, dessas novas pessoas que estão nascendo agora, ter uma maior facilidade com a cultura digital, dentre aquelas que nasceram em outro contexto que ele chama de imigrantes digitais. Algumas considerações aqui de Silvio Neto, eles trazem uma consideração de ponto de vista pastoral, eles veem uma necessidade de maior amadurecimento, né, da prática religiosa nesse contexto, e traz algumas perguntas, né, o que comunicar, que interação proporcionar. Traz uma questão também que para você ter toda ali a interação, precisa ter equipamentos, acessórios que são equipamentos ainda caros, são produtos importados. Entretanto, eles consideram que não pode desconsiderar que aqueles participantes que estão ali busquem algumas respostas, né, sejam existenciais e religiosas, né, e veem no metaverso aí algumas oportunidades, como, por exemplo, inclusão, pessoas que têm algumas deficiências, enfim, estão internados ou presos e tudo mais. E ambos, né, tanto Spadaro quanto Civineto, eles refletem que trazem um questionamento de criar ambientes, né, de comunhão diante de ambientes que a gente tem hoje comum na internet, que é ambientes de apenas conexão. Algumas considerações finais aqui, que dado o trabalho, consegui perceber que o ser humano, de alguma forma, está numa vida híbrida, né, realidade virtual. Esse exemplo da igreja despertou, de alguma forma, a reflexão da sociedade sobre o tema, algo que o Rosny já alertava lá nos anos 90. Vi alguns alinhamentos ali de Spadaro e Levi com relação à apropriação da religião e da projeção da igreja, não como uma substituição. Então, consegui ver esses elementos aí nesse trabalho. E também vi aí uma necessidade de mais perguntas do que respostas aí para fomentar próximos trabalhos, né? Tem algumas perguntas que eu deixei também, do que se comunicar nesse ambiente, se os públicos da igreja física e virtual são iguais, quais são os riscos e vantagens de tais experiências. Bom, acho que eu acabei passando um pouco rápido, desculpe aí, queria falar de tudo um pouquinho. E eu tenho um vídeo, se eu puder mostrar aqui, que já deixei pronto, que isso que eu comentei, eu fiz uns cortes aqui para ficar mais fácil. Vocês estão vendo a tela azul aí? Tudo bem? Vocês estão vendo a tela azul? Sim, estamos vendo. Sim, Tá. certinho. Tá bom, eu vou projetar aqui então.
pessoal no metaverso, do Lagoverso, da Lagoinha Church. E a gente vai sair aqui. Com essa aqui é a entrada. O pessoal, assim que entrar, vai ter a chance de tirar uma foto aqui, um calendário dos horários dos cultos, horas. Nesse lado aqui da igreja fizeram um espaço kids. E essas aqui são as cadeirinhas que tem. A gente quer trazer mais vida e apresentar a eles esse novo reencontro com Jesus de uma forma diferente. Agora, galera, é hora do louvor. Os dias de aflição chegarão. Vamos orar por você, abençoar você. Tá? Nós tivemos 10 decisões por Jesus aí no metaverso e a gente quer falar com você. Possa tirar uma selfie bem legal e colocar na página do... Foi um ano bem difícil de 2022, mas é um ano de muito aprendizado. De criar alguma coisa relacionada a essa cultura, que é os games, que é a comunidade virtual, que é o metaverso. O nome que aparecer vai ser a pessoa que você vai dar um presente, certo? Aí, perfeito. Então é isso aí, pessoal, boa noite, quem estiver assistindo aí na internet, esse é o primeiro podcast cristão no metaverso. E hoje está aqui com o pastor Giba, né, de Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha Online. E aí veio uma lista para mim no Excel de 37 nomes, no telefone. Hoje já são 900 pessoas em 17 países, 2 anos depois. Obrigado, Jesus, por todo esse projeto, por todo esse trabalho, Pai. O metaverso também é do Senhor. Instagram, lagoverso.com para as novidades aí dos próximos eventos. Então é isso aí, valeu, falou! Boa noite, pessoal, mais um episódio aqui do Lagoverso Talks. Hoje aqui a gente tem a ilustre presença da Priscila Seminho aí, que foi uma das primeiras pessoas a frequentar a nossa igreja no metaverso, né, o Lagoverso. Boa noite. Olha, sou muito grata a Deus por estar aqui. E hoje essa palavra aqui está sendo bem diferente para mim, né? O que me chamou a atenção foi justamente os avatares. Por quê? Porque meu filho, o Crisper, tem 8 anos, a Genevieve tem 5 anos, e a realidade deles hoje, o que eles brincam, né? Ele poder ouvir sobre Deus, ele poder ouvir uma pregação, uma palavra, uma pergunta do Christopher. E como que vai ser para batizar? Menino! Muito bom. Então, galera, valeu a presença de vocês, valeu, Priscila. Valeu, Ju, valeu aí, Gabriel. Até a próxima. Valeu, pessoal. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí.